Olá, amigo prevencionista. Vamos iniciar a nossa aula 2 da série comentando o guia do Ministério do Trabalho sobre os fatores psicossociais, a avaliação dos fatores psicossociais. Nessa aula 2, nós vamos falar do item 2, né, desse guia, que é como fazer a gestão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Se você perdeu a aula anterior, o item 1 e uma parte da introdução do guia, eu recomendo que você assista antes de iniciarmos aqui a aula 1 e depois você volta aqui para a aula 2. E antes de iniciarmos o tema também, eu convido a todos a se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas, porque essa é a segunda aula de um total de 4 aulas dessa série. Então ative o sininho para você receber as notificações e não perder as outras aulas, tá bom? Então vamos iniciar, pessoal. Item 2 do guia do Ministério do Trabalho, né, com informações sobre a avaliação dos fatores de risco psicossociais, tá bom? Nessa parte 2, né, ela fala sobre a gestão dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho, como executar a gestão prática desses fatores dentro do GRO. E a resposta para essa pergunta está na integração entre a NR1 e a NR17, com o uso obrigatório de ferramentas que nós já temos, que nós já conhecemos, né, na ergonomia, conforme a NR17, que é avaliação ergonômica preliminar, a AEP, e, quando necessário, a análise ergonômica do trabalho, a AET. Mas calma, vamos por partes, tá bom? Vamos dar uma olhada no guia, né? O que ela fala, ó. A gestão da ergonomia, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, deve ser realizada pela utilização de 2 métodos previstos na NR17, a AEP e a AET. Né? Então, nós, primeiramente, desenvolvemos a AEP, avaliação ergonômica preliminar, para subsidiar o nosso inventário de riscos, e, quando necessário, nós fazemos a análise ergonômica do trabalho. Tá? Mas vamos falar agora, pessoal, sobre a gestão dos fatores psicossociais. Por quê? Beleza, eu entendo sobre AEP, AET, mas como eu vou fazer a gestão disso? É importante a gente falar da gestão dos fatores psicossociais, né? E o que significa essa gestão. Por quê? Fatores psicossociais, como nós vimos na última aula, é a mesma coisa que gestão de ergonomia organizacional. Ergonomia organizacional já faz parte da ergonomia, já estava na NR17, tá? Então, a gestão dos fatores de riscos psicossociais deve ser conduzida dentro do escopo da ergonomia, porque gestão de fatores psicossociais é igual a gestão de ergonomia organizacional. Então, de acordo com a NR17, todas as organizações, independentemente do porte ou do grau de risco, elas são obrigadas a realizar uma gestão ergonômica contínua, com foco em adaptação das condições de trabalho, as características fisiológicas, psicológicas, dos trabalhadores. Então, adaptação das condições de trabalho, as características psicológicas do trabalhador, né? Psicofisiológicas, inclusive, é um termo que está sendo utilizado dos trabalhadores. Além disso, você tem que levar em consideração nessa gestão ergonômica contínua a promoção do conforto, da segurança e da saúde e do desempenho eficiente por parte desse trabalhador. Então, isso vai incluir, pessoal, de uma forma expressa, os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Então, como eu uso a AEP nisso, a avaliação ergonômica preliminar? A AEP ela é uma ferramenta obrigatória, como nós vemos lá na NR17, inclusive para as empresas que são dispensadas do PGR, tá, pessoal? A empresa é dispensada do PGR, mas lembra que para ser dispensada do PGR, antes ela tem que fazer avaliação preliminar, seja ela ergonômica ou de perigos, né? Então, todas as empresas devem ter uma avaliação ergonômica preliminar. Essa avaliação ergonômica preliminar, ela serve como uma etapa inicial do gerenciamento do risco ocupacional. Ela vai permitir a identificação do perigo, a avaliação do risco e a definição e implementação de medidas de prevenção de forma imediata. Então, você não precisa esperar um plano de ação, né, para sair com algumas, né, medidas preventivas. Na avaliação ergonômica preliminar, você já pode sugerir ações. Então, os fatores psicossociais devem ser, pessoal, considerados na AEP. Isso, pessoal, isso é o que está escrito de forma explícita na norma. Beleza? E a AET?
Análise ergonômica do trabalho. Análise ergonômica do trabalho já é uma análise mais aprofundada e ela vai exigir que o trabalhador não, que ela vai exigir que o profissional que está desenvolvendo, né, tenha um conhecimento mais aprofundado também ali de ergonomia. Mas a análise ergonômica do trabalho, ela vai ser aplicada em algumas situações previstas na NR17, como situações de adoecimento ocupacional, exigência de atuação do SESM, de condições especiais de trabalho. Então, eu tenho um risco acentuado no meu inventário, aí eu parto para análise ergonômica do trabalho. Tem um risco importante, relevante, né? Então, houve uma exigência por parte do SESM de fazer análise ergonômica do trabalho, eu vou fazer. Mas a AEP, que é anterior à AET, ela é obrigatória. A AET, não. Então, quando a AEP não for suficiente para entender ou controlar os fatores de riscos psicossociais, a AET vai ser utilizada, tá bom? Nós temos aqui na norma, pessoal, uma listagem exemplificativa de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e que podem acarretar agravos à saúde dos trabalhadores, ou seja, gerar risco, né? Então, eu tenho aqui alguns exemplos, pessoal. Então, tem assédio de qualquer natureza no trabalho. Isso é um perigo, é um fator de risco que você reconhece na AEP. Má gestão de mudança organizacional, baixa clareza de papel, função, baixa recompensa, reconhecimento, falta de suporte para o trabalho, baixo controle de trabalho, baixa justiça organizacional. Pessoal, que nós falamos na última aula, né? O profissional de segurança do trabalho, o técnico de segurança, o engenheiro, enfim, precisa conhecer o trabalho, precisa conhecer a organização do trabalho, né? Isso é essencial para que você consiga fazer essa avaliação. Então, todos esses perigos que estão exemplificados e relacionados aqui, eles devem ser tratados como qualquer outro da área ocupacional na organização, né? Então, como ruído, como calor, como, né, uma parte móvel, então tem que ser tratado da mesma forma. Tem que ser identificado, tem que ser avaliado, classificado e controlado. Tá? Então, interessante, a norma traz aqui alguns exemplos para nós, né? E daí ela diz assim, ó, então, como proceder? O que fazer especificamente? Ó? Esse guia de informações procura trazer algumas orientações de como proceder para a realização da identificação de perigos, da avaliação de risco e da implementação de medidas de prevenção. Inicialmente, recomenda-se a observação dos seguintes passos preliminares para a realização desse processo na organização. Então aqui, pessoal, tem uma estratégia prática para você fazer a gestão no guia, com alguns passos, tá bom? Então vamos falar agora como você vai fazer de forma técnica, eficaz, né, de acordo com a estratégia que é colocada aqui pelo guia, né, que são esses passos operacionais aqui para você fazer a gestão dos fatores psicossociais. Então, primeiro, ó, verificar se precisa de ajuda especializada. Então, caso a organização ou o SESNIT não tenha domínio técnico sobre os fatores psicossociais, então o guia recomenda que você busque um apoio de profissionais especializados, como ergonomistas, psicólogos especializados no trabalho, algum consultor externo, tá bom? Mas veja que não é obrigatório ter um psicólogo, por exemplo. Você pode buscar uma ajuda especializada, se necessário, tá bom? E diz assim, aqui fala um pouco sobre a CIPA, ó. Essa busca por profissionais especializados, sempre que possível, deve se basear também na escutativa da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, né, caso exista, e das representações dos trabalhadores. Então, interessante, mesmo trazendo alguém de fora, tem que participar, a CIPA tem que participar dessas avaliações, tá? Agora, o item 2, ó, envolver todas as partes interessadas. Então, a gestão precisa ser coletiva, ela precisa ser multidisciplinar. Então, você já começa envolvendo a CIPA, você vai envolver as lideranças, você vai envolver o RH, você vai envolver o SESMIT, supervisores, líderes, gestores e os próprios trabalhadores. Isso é essencial. Então, tem que envolver todo mundo na avaliação dos fatores psicossociais, tá bom? Terceiro, atribuir responsabilidades. Então, cada etapa da identificação do fator de risco até o controle, a implementação das medidas de controle, devem ter responsáveis definidos. Então, você vai definir prazo, registro, acompanhamento do plano de ação do PGR. Quarto, nós temos a comunicação dos trabalhadores, o quarto e último passo. Então, antes de aplicar ferramentas como checklists, questionários, entrevistar trabalhador,
é fundamental você esclarecer o objetivo dessa sua avaliação, ser transparente, né? Informar que você garante, inclusive, anonimato, se for necessário, né, para construir um ambiente nessa avaliação de confiança mútua, né? Porque o pessoal, o trabalhador tem receio de, imagina, ele vai falar, por exemplo, né, de alguns exemplos aqui, né? Assédio de qualquer natureza, pô, às vezes é do gestor dele, que pode gerar transtorno mental. Então, você precisa criar um ambiente na qual o trabalhador que deve participar dessa elaboração, ele tenha confiança, tá? Tem uma imagem aqui no guia bem interessante dos passos preliminares, ó. Então, envolva as partes interessadas, comunique os trabalhadores, atribua responsabilidades, verificar se precisa de ajuda especializada. Isso é importante para o gerenciamento dos riscos ocupacionais, nesse caso, dos fatores de riscos psicossociais. Bom, então, foram esses passos que o guia nos trouxe, né? Então, nessa segunda aula, pessoal, o foco foi na avaliação. Né, como fazer na prática essa avaliação. Veja que o foco da avaliação não é o indivíduo, mas sim as condições de trabalho, né, que pode estar causando algum adoecimento coletivo ou individual. Então, nós estamos falando de prevenção no nível organizacional e não de diagnóstico clínico, tá? Acho que isso ficou claro para todo mundo aqui nesse passo a passo, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a preparação do processo de identificação de perigos e avaliação de risco, como coletar dados, o que observar nos setores, quais critérios usar na classificação do risco, né? Isso é importante para a gente gerenciar o risco de forma robusta, tá? Bom, se esse conteúdo, pessoal, te ajudou, né? Se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações quando eu postar aqui os novos vídeos. E compartilhe também esse conteúdo com a sua rede aí de profissionais de CST. Vai lá no grupo do WhatsApp, compartilha aí no grupo de segurança na qual você participa e deixe nos comentários também deixe no comentário se você já aplica a EP com foco nos fatores psicossociais, né? Vamos conversar aí nos comentários, né? E também quais desafios você encontra nessa prática, nesse passo a passo que eu passei aqui para vocês, tá bom? Pessoal, se você gostou, mais uma vez aí, curte o vídeo, né? E nos vemos na próxima aula, pessoal, com o item 3, preparação do processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. Valeu, meus caros, até mais!